Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Universidade da Elétrica. Vocês estão vendo esse cenário aqui. Vou mostrar para vocês como medir aterramento, medir resistividade e medir continuidade elétrica. São medidas diferentes, para cada uma tem uma aplicação. A medição de aterramento, é para aferir a malha de aterramento ou a haste de aterramento e se utiliza o método de queda de potencial. A medição da resistividade do solo tem como função determinar a resistividade desse solo e fazer a estratificação, conhecer o solo em camadas. E a medição de continuidade elétrica, ela vai permitir que nós possamos fazer a medição da continuidade elétrica das armaduras de um SPDA estrutural. Então, é uma sequência de aulas totalmente práticas que vai ajudar vocês. Veja na sequência. Olá, pessoal. Como eu já tinha comentado, essa aula eu vou mostrar para vocês como que nós devemos fazer as medições de aterramento quando nós utilizamos o método de queda de potencial. Esse método de queda de potencial, esse método de medição de aterramento por queda de potencial, ele é estabelecido na norma NBR 15749, que são os métodos de medição de aterramento. E eu extraí para vocês o método de queda de potencial. Como é que consiste esse método? Esse método consiste em dois eletrodos. Eletrodo P2 e eletrodo C2, onde o eletrodo C2 é o eletrodo de corrente. O termômetro vai injetar uma corrente nesse eletrodo, essa corrente vai penetrar aqui no solo, e o eletrodo P2, que é o eletrodo de potencial, ele vai medir o potencial e a corrente internamente no instrumento, ele divide a tensão pela corrente, ele encontra a resistência. Então, o método de queda de potencial consiste em injetar no eletrodo de corrente, que é o C2, uma corrente, e medir a tensão pelo eletrodo P2. Vai ser medida a tensão e a corrente. Bom, mas como fazer essa medição? A gente deve cravar o eletrodo de corrente, C2, a uma distância mínima de 2 vezes a maior dimensão da malha de aterramento que você está medindo. Por exemplo, essa malha aqui de aterramento tem uma distância maior D, então 2 vezes essa distância. Por exemplo, se for hastes em linha, por exemplo, se eu tenho 3 hastes ligadas em linha e espaçadas, por exemplo, em 3 metros cada uma, dá 9 metros. Então, a distância mínima que você vai cravar o eletrodo de corrente é 2 vezes essa distância. Seria 9, 18 metros. Tá? Então, a distância mínima que deve ser cravada, o eletrodo de corrente, é 2 vezes a maior distância da malha. A gente sempre procura colocar mais de 2 vezes a distância, que eu vou mostrar por quê, se vocês não colocarem no mínimo 2 vezes. Bom, então, o primeiro eletrodo é cravado a 2 vezes a distância da malha. O segundo eletrodo, que é o eletrodo que vai movimentar, ele vai movimentar no sentido do eletrodo de corrente e vai movimentar no sentido da malha, tá? Para a gente obter essa curva que eu estou mostrando para vocês. Então, quando a gente caminha com o eletrodo de tensão no sentido da malha, olha o comportamento das medidas. Elas vão aumentando à medida que a gente está chegando próximo aqui dessa distância. Esse eletrodo P2, só relembrando, ele deve ser cravado a uma distância de mais ou menos 10%. Por quê?
A medida que a gente está aqui próximo da malha é essa medida aqui, ó. Eu estou tendo variação na resistência de aterramento. O que nós temos que buscar nas medições é que encontremos o patamar da curva. Geralmente a gente encontra o patamar cujas medições dão uma diferença de 5% entre elas, tá? Esse patamar, você pode encontrar esse patamar na distância D. Por exemplo, se essa distância D for 3 metros, você vai encontrar 3 metros mais 10% de 3,3 metros, você pode encontrar o patamar da curva. E à medida que você vai deslocando o eletrodo de potencial, o que vai acontecer? Ela vai saindo do patamar e a resistência vai aumentando. Então, você tem que fazer as suas medições dessa forma e usar o Excel e traçar a respectiva curva da resistência de aterramento, conforme estabelece a própria NBR 15749. Agora, existem medidas que você pode fazer e não encontrar a curva. Aí tem que refazer. O que é refazer a medição? Realocar o C2 mais distante, realocar o eletrodo P2. Por quê? Porque você pode ter interferências. Aqui eu mostro para vocês que o patamar da curva, veja bem, a gente tem aqui um eletrodo, aqui tem outro eletrodo de corrente, aqui é eletrodo de potencial, né? Olha no meio, onde eu não tenho interferência, está aqui, ó, o patamar da curva, né? Agora, quando o eletrodo de corrente ele vai estar próximo da malha ou próximo do eletrodo de potencial, a resistência varia muito, né? Então, o que vocês têm que fazer para fazer a medição é procurar sempre esse patamar. Lembrando que a gente considera esse patamar uma diferença na medição em torno de 5% entre uma medição e outra. É assim que se faz a medição por queda de potencial. Pessoal, agora a nossa aula é em campo, aqui na minha residência, né? No jardim aqui eu montei na verdade um experimento para vocês. Foi cravada uma haste de aterramento e essa haste de aterramento eu vou mostrar para vocês como que a gente mede a resistência de aterramento utilizando o método de queda de potencial. Veja na sequência, lembrando que o ambiente aqui é um ambiente controlado. Um eletrodo auxiliar de corrente, onde eu estou passando o mouse aqui, onde circula uma corrente I, que é uma corrente gerada pelo instrumento, né? Uma corrente I, e tenho um segundo eletrodo auxiliar, que é o eletrodo auxiliar ou sonda de tensão. E o outro ponto, ponto E, é o ponto onde eu tenho a saída E da garra, que eu vou conectar na minha malha de aterramento. E uma haste de 2,10 metros foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital e a medição de aterramento vai agora medindo. Vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições. Primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento. Agora eu vou fazer uma variação do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária
a haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida, agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste. E vamos medir a resistência de aterramento. 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste, tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora, variando na direção do eletrodo de corrente, e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição. Foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117. À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva ascendente. Seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês. A gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8, 97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram. O terreno utilizado para fazer as medições de resistividade é um terreno de 4,5 por 10 metros. E eu vou estar em campo dando exemplo de 2 medições, ou seja, fazendo 2 medições para vocês, no ponto central, ponto A, e no ponto B. Essas medições serão tabuladas e a gente vai identificar qual é o valor da resistividade do terreno. Pois com isso é possível a gente fazer um projeto adequado para o sistema de aterramento. Então, para efeito didático e exemplo, eu vou estar fazendo 2 medições. Como eu já tinha comentado anteriormente, é importante que se faça vários pontos de medições com espaçamentos de 1, 2, 4 e assim sucessivamente entre as estacas. Primeiro ponto, ponto A e ponto B. Para realizar as nossas medições, nós vamos utilizar o instrumento MTD20KE, que é um termômetro digital e medidor de resistividade do terreno. Olá, bom dia pessoal. Eu estou mostrando agora para vocês a área na qual vamos efetuar a medida de resistividade do terreno. Eu separei um pedaço de um terreno aqui de 4,5 por 10, ou seja, 45 metros quadrados, só para mostrar para vocês como que a gente faz a medição da resistividade desse terreno. Essa medição de resistividade,
ela ajuda na hora do dimensionamento do sistema de aterramento. Pessoal, então agora vamos efetuar a primeira medição, onde vocês têm as estacas. Eu fiz o posicionamento entre as estacas, são 4 estacas de 1 em 1 metro cada uma das estacas. Vocês podem estar observando, eu dividi o terreno, que é de 4,5 por 10, coloquei, estou fazendo a medição no centro do terreno, nesse pedaço de terreno que eu utilizei. Agora vocês podem observar, está tudo posicionado, eu vou fazer a primeira medição. O instrumento aqui, ele está na escala de Rho aqui, que é a resistividade, e coloquei na escala de 2000. Agora eu vou dar o start e vamos ver qual o valor que a gente vai encontrar aqui. A gente aguarda alguns instantes. Então a medição é 376. Então essa foi a primeira medição. Vamos fazer uma segunda medição com o distanciamento das estacas de 2 metros em outra posição do terreno. Agora vamos para a segunda medição. Na parte extrema do terreno, as estacas posicionadas a 1 metro de distância. Vamos ver qual vai ser a resistividade. (332) na parte extrema do terreno. Agora vamos fazer a última medição no meio do terreno, de 2 em 2 metros entre as estacas. Pessoal, agora vamos encontrar os valores da resistividade aplicando a fórmula de Palmer. Claro que estamos utilizando o método de Wenner. Então, com os valores medidos, nós vamos aplicar, com os valores medidos pelo método de Wenner, vamos aplicar a fórmula de Palmer. A leitura que nós vimos anteriormente, nós fizemos em 2 pontos, tivemos 2 leituras. Aquela leitura que o instrumento apresenta é a leitura R, como nós já vimos anteriormente, que é a leitura que está no Mega, ou seja, que está no instrumento da Megabras. O A é o espaçamento entre as hastes, eu estou usando um espaçamento de 1 metro. P é a profundidade das minhas estacas cravadas no solo. As estacas são de 50 centímetros e eu cravei, vocês podem ter visto na parte prática, eu cravei em média 40 centímetros no solo. Aplicando a fórmula de Palmer, eu consigo identificar qual é o valor nos 2 pontos medidos da resistividade. Então, essa é a equação de Palmer, onde A é o espaçamento, estamos usando 1 metro de espaçamento entre as estacas, e R é o valor medido pelo instrumento. P é a profundidade. Então, aplicando a fórmula de Palmer, eu posso ter a forma simplificada. No nosso exemplo, eu vou estar utilizando a fórmula de Palmer mais precisa. Por quê? Porque a estaca tem uma profundidade de 40 centímetros cravada, e não atende a essa questão aqui, de A maior do que 20 vezes P. Então, eu uso essa fórmula que é mais precisa, a fórmula de Palmer. Posso usar ela em qualquer distância, que ela é mais precisa. Mas existem casos que a distância entre as estacas é muito maior do que a profundidade da estaca. Aí eu utilizo essa fórmulazinha simplificada de Palmer. As estacas, elas foram cravadas, são estacas de 50, eu cravei 40 centímetros no solo. E aí, como os valores de medição, a medição 1, qual foi o valor da medição 1? 376 ohms. E a medição 2, que é no extremo do terreno, aqui é no meio do terreno, 376 ohms. Medição 2, 332. Aplicando esse valor de R, esses 2 valores de R, podemos encontrar a resistividade Ρ1, cujo valor de Ρ1 é o valor de 2.892,95 ohms por metro. E o Ρ2
que é a medição 2. Qual foi o valor da medição 2 que vocês viram anteriormente? 332 ohms. Logo, a minha resistividade é 2.554,42 ohms. Para título de exemplo, qual seria a resistividade desse meu terreno? Eu peguei a média, mas se eu vou fazer um projeto de aterramento, eu pegaria o ponto aqui, por exemplo, de maior resistividade, que deu 2.892,95. Então, dessa forma, vocês entenderam toda a metodologia de medição e o final, que é o cálculo, efetivamente, da resistividade do solo, que vai te permitir fazer um cálculo adequado do seu aterramento, prever qual a área do aterramento, quantas hastes você vai estar utilizando no aterramento. Então, dessa forma, vocês tiveram a noção de como verificar e como medir e como calcular a resistividade do terreno. Então, eu preciso utilizar um instrumento cujo método utilizado de medição é o método de Werner. Aplicamos a fórmula de Palmer para encontrar a resistividade em ohms por metro. Dessa forma, vocês já sabem como identificar e como mapear a resistividade do solo. Mais à frente, eu vou lançar mais aulas relativas à resistividade. O importante é que fica nessa aula qual o instrumento que eu utilizo para fazer a medida de resistividade, como mapear e tabelar essa resistividade para terrenos, áreas de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Você tem que segmentar em vários pontos e realizar, no mínimo, 5 medições. O correto é realizar um conjunto grande de medições, tabelar esses valores de medição, e esses valores de Rho vocês podem aplicar em um determinado software e fazer a estratificação do solo, para você fazer um projeto mais adequado no sistema de aterramento. Cangu preparada para a missão. Estamos aqui na Reserva Nacional de Brasília, fazendo uma estratificação de solo, para que seja feita a instalação. Aqui vai ter uma antena, e essa antena vai pegar o sinal dos satélites para fazer o monitoramento da Amazônia. Então aqui vai ser uma antena instalada por uma empresa de Curitiba, e nós, da IPT Engenharia, fomos contratados para fazer a parte de estratificação do solo, a medição, para ver como é que está a resistividade. Então a gente começou os trabalhos agora, nesse momento aqui, para fazer essa verificação. Vamos ver se o sol também ajuda a gente aqui, porque o céu está bem aberto. Estamos fazendo aqui, a estratificação do solo para a instalação de uma antena para recepção de satélite. Cuidado aí, Leandro. Cuidado com cobra. Aí tem cobra demais. A bolsa tá aí, Leandro? Oi? Tá na porta lateral ali. A bolsa. Da galerinha. Da galerinha aí do YouTube. Quer que você falou pra mim? É aqui. Não, se tivesse fazendo uma leitura assim. Ah, tá. Quer? Primeiro é 16? Não, lá, você ficou uma lá? Ó, o da ponta de cá é o verde. Eu bati ali, o 48 tá ali. Se quiser colocar o verde lá, Você dá a vez pra você? vê isso aqui. Vai ser o da ponta aqui, né? A casa dele, você vê por lá também? Pode ficar? Não, vou ficar à vontade. Não importa. Não. Nem eu. Mas é quente. Nossa senhora.
Pô, agora aqui a gente está com... Chega a 25, 26, ela está com 37 agora nessa época do ano, pô. Tá louco? Ah, você quer... Você quer tirar a foto da parede primeiro. Não. Tá te esperando. É, eu acho Tem um solto. do vermelho lá então. Dificuldade para fazer essa medição é Matar um pouco? desmatar, né? Estratificação do solo. 12, 24, 36, 48. Fui chamar na pela em Manaus. Tu sai com 2. Esse é todo chakra. Tô com medo de acertar um cano, viu, Luciano? É perigoso você acertar. É, tá bem próximo à caixa Pior que vai d'água. ter que comprar... Ensaio no pilar. Como que é feito o ensaio no pilar? Então, se eu tenho aqui, só exemplificando, eu tenho o topo do pilar, imagino que minha base do pilar esteja aqui. Então, topo e base do pilar. É colocado um micromímetro que ele tem na entrada C1 a injeção de corrente. Então, ele injeta uma corrente, essa corrente retorna sobre C2 e é lida internamente no instrumento. P1 e P2 vai medir o quê? O potencial desse pilar, a queda de tensão, né? Então, a queda de tensão dividido pela essa corrente que retorna me dá a resistência desse pilar, ou seja, a continuidade do pilar. Se eu fizer a medição cruzada, eu vou fazer esse pilar com esse pilar, esse com esse e assim sucessivamente. Bom, a continuidade elétrica entre pilares. Por que a gente tem que fazer essa medição de continuidade? Veja vocês aqui um desenho bem claro, onde esses buracos quadrados aqui são os blocos. E essa ferragem aqui na horizontal, assim, que fecha toda o pavimento da fundação, é chamada de baldrame. E os pilares, eles nascem aqui, ó, onde eu tenho o arranque, né, que a gente chama. Eles nascem aqui. Então, quando eu faço um ensaio de continuidade entre um pilar, entre esse pilar e esse, eu estou verificando se os baldrames estão fechados. Nesse desenho maior, eu tenho aqui o bloco e tenho aqui o baldrame, que é uma ferragem que fica abaixo do solo na horizontal. Vocês podem ter observado que eu coloquei aqui, ó, baldrame, tá? O baldrame liga os pilares, olha, ele faz esse fechamento. Caso não exista somente os pilares, é necessário fazer um anel de cobre em volta. Existindo essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, com os baldrames, tudo enterrado aqui abaixo do solo, não é necessário daquele anel de cobre. Bom, no caso da primeira verificação, ou no caso você está fazendo um ensaio para verificar se uma edificação pode ou não ser utilizada já existente como SPDA natural, é necessário que a resistência ômega, ou seja, a continuidade elétrica entre um pilar e outro pilar, ela seja menor do que 1 ohms, valores inferiores a 1 ohm. Aqui vocês podem ver o bloco, onde vai estar conectado aqui, né, o bloco, e aqui os baldrames, baldrame e bloco. Ó. O bloco já está com a coroa aqui de ferragem pronta para concretagem. E aqui é o arranque para dar continuidade aos pilares. Então, tem que existir essa continuidade entre pilares, né, e também a continuidade de um pilar, de sua base, para o topo. É o que está sendo mostrado aqui. É injetado uma corrente num pilar e eu vou pegar essa corrente no segundo pilar. Eu estou testando se existe essa continuidade.
Caso exista essa continuidade, significa que o sistema está fechado. Então, eu vou fazer entre esse pilar e esse, entre esse e esse. Fazer as medições cruzadas para verificar se existe a continuidade elétrica para que você possa utilizar um miliomímetro, né, do fabricante Strum, tá? Ele tem uma capacidade de medição de 200 miliohms a, no máximo, 2.000 miliohms, ou seja, de 0,2 ohms até 2 ohms. Esse é o instrumento que nós vamos utilizar. Esse instrumento, ele é constituído de 2 circuitos praticamente independentes entre si. É um circuito de corrente. Esse circuito de corrente é formado pelos conectores aqui C1 e C2 e um circuito de potencial P1 e P2. Como que é feita a medição? Como é a metodologia de medição? Esse instrumento utiliza uma ponte de Kelvin, onde nós temos 2 circuitos independentes, não é? Onde C1 e C2 é o circuito de corrente, ou seja, uma fonte geradora de corrente, onde eu vou injetar uma corrente lá no topo da edificação e as garras P1 e P2, né? Os pontos P1 e P2 é o circuito de potencial, onde eu vou introduzir uma corrente, essa corrente circula no ponto X de medição, que é a armadura, né? Através das medidas de tensão, eu vou conseguir achar essa resistência. P1 e P2 são os cabos de potencial, C1 e C2 cabos de corrente, RL é a resistência que vai limitar essa corrente, que é uma corrente de 1 ampere. A corrente I é relativamente alta, que é a corrente do nosso instrumento é 1 ampere, e X é a resistência, né, baixa desconhecida, onde essa resistência é calculada pela a tensão, que é medida no ponto P1 e P2, e a corrente, que é injetada de 1 ampere, né? Como a resistência interna desse voltímetro, né, é bem maior que X, que é essa resistência da armadura onde nós vamos medir, pode-se dizer que a corrente IV do multímetro é muito menor do que I. E a gente pode aproximar através da ponte de Kelvin que a resistência da armadura é a tensão que vai ser medida P1, P2, dividido pela corrente. A partir do princípio acima, muitos medidores de baixa resistência foram desenvolvidos, né, tais como a ponte de Kelvin. Bom, nós vamos estar efetuando medidas em um SPDA estrutural, ele pode usar ferragens ou uma barra de aço galvanizada a fogo. Bom, ensaio de continuidade nos pilares. Esse ensaio de continuidade, já tinha mostrado na aula teórica, nós da IPT Engenharia, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um Strum, que é um miliomímetro, vai ser injetada uma corrente de 1 ampere entre C1 e C2, vocês podem observar aqui, uma corrente, e os pontos P1 e P2 é o circuito praticamente independente de potencial, onde o potencial será medido, né? Da mesma forma que eu tinha colocado anteriormente, esse RL limita, né, a corrente de 1 ampere, e assim eu vou determinar a minha resistência X, que vai ser apresentada no display do miliomímetro, V dividido por R, a tensão que é medida entre os pontos P1 e P2, né, e a corrente de 1 ampere que é injetada nesse ponto C1 e C2. Da mesma forma, nós podemos medir o barramento de equipotencialização, não é? Medir do sistema de captação até o BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, também utilizando esse instrumento, onde C1 e C2 circuito de corrente, P1 e P2 circuito de potencial, como vocês estão vendo aqui. Será injetada uma corrente, essa corrente circula no sistema de captação, essa corrente retorna, né? O C1 retorna para o C2 aqui, e eu vou estar medindo o potencial elétrico entre o sistema de captação e o aterramento, fazendo a divisão, né? Como visto anteriormente, eu tenho a resistência do sistema, que é V dividido por I. Essa resistência deve ser, no máximo, igual a 0,2 para o sistema de captação até o BEP, e deve ser menor do que 1 ohm, né, em cada pilar.
o prédio que a gente vai fazer a medição é esse prédio que eu estou mostrando para vocês. E o primeiro ponto que a gente vai fazer é a identificação visual do SPDA, se ele é estrutural ou não. Observando aí, a gente verifica que não existe nenhuma descida lateral, tá? Então isso é a primeira característica, caracteriza por um SPDA estrutural. Esse é um edifício de 20 andares. Agora nós vamos identificar a quantidade de descidas desse SPDA. Né? Essa edificação é uma edificação de 21 andares, né? Onde a gente tem um total de 10 descidas. E vocês podem observar aí as descidas, onde estão sendo indicadas aí pela caneta, né? Essas descidas compõem o sistema de SPDA. Em cada uma dessas descidas, no esquema vertical do SPDA, vocês têm aí a identificação do tipo de ferro que é utilizado. É um ferro galvanizado a fogo de 3/8, né? Aqui vocês podem observar, né? Pode indicar a caneta lá, Marco, aí. Indicando a existência de um SPDA estrutural. Agora nós vamos ver a outra planta, que é a parte relativa à cobertura. Então é um esquema vertical que nós estamos vendo, agora nós vamos observar a cobertura. Aí vocês estão vendo o projeto da cobertura, onde a gente tem marcado em amarelinho aí as descidas. Nós temos um total de 10 descidas, né? Essas descidas elas estão embutidas na fundação, né? Total de 10 descidas, ok? Agora a gente vai ver o sistema de captação. O sistema de captação não, nós vamos ver agora o sistema no subsolo, é o sistema de aterramento, onde a gente tem a interligação dos sistemas. Então a gente tem aí as caixas de inspeção, onde a gente vai utilizar essas caixas para fazer as medições. Isso é uma cordoalha que está interligando as caixas de medição, fechando o anel no sistema de aterramento. Isso tudo está fechado lá em cima no sistema de captação visto anteriormente. São esses pontos que a gente vai escolher alguns pilares para fazer a medição do sistema de aterramento desse SPDA estrutural. Então, identificado, podemos ainda observar a identificação do projeto, que é o SPDA estrutural. Vocês podem observar aí pelo desenho como está sendo indicado aí um ferro de 3/8, né, galvanizado a fogo. Então, definido, isso é um SPDA estrutural. Agora a gente já está colocando o cabo para fazer a medição da continuidade de um pilar. Aqui é uma descida, não é essa que a gente vai fazer a medição, vai ser a que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então aqui é o sistema de captação do SPDA estrutural. Ali a gente já tem a próxima descida, que a gente já conectou já o cabo. Aqui nós vamos estar fazendo a medição nessa descida aqui. Vocês podem observar o cabo chegando lá embaixo na edificação, onde ele vai conectar no pilar na parte inferior. Então dessa forma vocês podem ver como que o instrumento é conectado. Tá aí, e vamos agora efetuar a medição e a conexão na parte inferior do pilar. Então aqui a gente está fazendo a medição da continuidade do pilar que foi conectado lá em cima, como vocês viram anteriormente. Está aqui a conexão da outra ponta na caixa de inspeção. Isso aqui está ligado no pilar e a resistência tem que ser menor do que 1 ohm. Está na escala de 200 miliohms, está dando uma resistência de 12 miliohms, ou seja, 0,12 ohms. Então está em conformidade com a norma, que tem que ser menor ou igual a 1 ohm. Agora nós vamos fazer a medição cruzada de um pilar, a medição da resistência entre um pilar e o outro pilar. Conectamos aqui no outro pilar oposto ao anterior. E aqui a gente tem na medição cruzada
na escala de 2.000 miliohms, a gente tem uma medição de 532, 515, 532 miliohms, que deve ser menor do que 1 ohms, que é o que está apresentando aí. Esse 520 miliohms é em torno de 0,5 ohms. Então, medição cruzada atende ao recomendado pela 5419. Agora a gente está medindo, o cabo desce lá do sistema de captação, a gente vai medir aqui no barramento de equipotencialização, entre o subsistema de captação e o barramento de equipotencialização. Segundo a NBR 5419, essa medição tem que ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. O instrumento está aqui, outra ponta do instrumento conectada. Esse cabo mais longo aqui que vocês veem, ele tá chegando lá do topo da edificação de 21 andares. A resistência que vocês podem observar aí do aterramento é uma resistência de 102 miliohms, ou seja, 0,1 ohms. Então essa medição é entre o sistema de captação lá em cima da edificação e o barramento de equipotencialização. Então essa edificação está em conformidade com a NBR 5419, que diz que a medição entre o sistema de captação e o barramento de equipotencialização principal deve ser no máximo 0,2 ohms ou 200 miliohms. Aqui está dando 100 miliohms. Então essa edificação está ok conforme a NBR 5419.